Não tenho nenhum prurido. Se tiver que falar alguma coisa de que ele tenha feito de errado, eu falo. Eu tenho liberdade de fazer isso aí também. A gente goza de uma certa amizade, de um respeito mútuo, e eu não tenho prurido nenhum de falar isso aí. Confesso que às vezes o presidente, num rompante, ele fala algumas coisas que seria melhor se ele tivesse ficado calado, tá certo? Mas ele foi eleito pela maioria da população para dar as respostas que o Brasil precisava e que o Brasil ainda precisa. Essas respostas hoje, elas estão caracterizadas nessas atitudes que ele tem feito, por exemplo, contra uma rede de televisão, não vou falar o nome, não precisa falar o nome, todo mundo sabe qual é, que resolveu agredir a figura dele, pessoal, não é a figura do presidente da República, é a figura pessoal dele, resolveu agredir a família dele, resolveu agredir muitas situações e a gente sabe que é uma emissora de televisão que talvez o compromisso com a verdade está longe dos princípios dela. Tá ok? Então, algumas vezes, as respostas que eles têm dado, elas são dignas de um presidente da República. Ele é que teria a capacidade realmente dessa resposta, não os ministros dele. Os ministros talvez tenham que ficar um pouco calados, porque eles não são o presidente. O presidente sim tem autoridade de falar como presidente da República. Apesar de concordar de que algumas vezes, talvez, o silêncio dele fosse uma melhor resposta do que algumas palavras que ele tem falado ou gestos que ele tem feito. Tá certo? Então, essa é uma realidade que a gente vive hoje no Brasil. Agora, dizer que a nossa democracia é uma democracia plena e tranquila, a gente sabe que os poderes estão se entremeando. Tem um poder interferindo no outro. Se você tem um legislativo, o legislativo, quais são as duas missões básicas do legislativo? Legislar, e estamos fazendo mal isso, porque o ano passado, de todos os projetos que passaram por lá, nós só conseguimos tocar um, que foi a reforma da Previdência. Os outros não pode porque não tem tempo de fazer isso. Claro que tem que ter tempo. Nós tínhamos que ter um trabalho efetivo no Congresso de terça a quinta-feira, no mínimo. Ou por que não de segunda a sexta? Na verdade, a gente chega lá. Eu chego mais cedo, eu tenho estado lá sempre terça-feira de manhã, aí fico terça, quarta e quinta e venho para cá na sexta. Tem sido mais ou menos a minha temática o ano passado. Agora, o Congresso então tem que legislar e fiscalizar. O Congresso quer executar. Essa exacerbação, essa quantidade enorme, essa duplicação das emendas parlamentares que teremos direito agora em 2020, vejam bem, eu sou contra a emenda parlamentar, mas a regra do jogo hoje, existem emendas parlamentares, emenda de bancada, emenda individual, e que você tem a obrigação de fazer a identificação daquelas emendas para serem colocadas em benefício dos estados pelos quais você está representado. Então pronto, a gente colocou a emenda parlamentar e aí veio uma vírgula no entendimento da lei aprovada no Congresso e que foi a sanção do presidente. O presidente está questionando por que a emenda, ao invés de ser de 15 bilhões, vai chegar a 30 bilhões. Tá certo? Esses 30 bilhões impositivos significa que em 90 dias, depois de sancionado, ele vai ter que liberar esse dinheiro para os deputados e senadores. É claro que a gente sabe, em função da conversa inicial que a gente fez aqui, que isso vai alimentar a campanha política. Num ano eleitoral. Num ano eleitoral. Isso vai alimentar a campanha política. Mais uma vez, a gente vai ter um desvio de finalidade de um poder legislativo que não deveria participar de execução de obras.